Fala pessoal, meu nome é Mariana Barcelos, eu tenho 28 anos, sou mineira, formada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia, com pós-graduação em Engenharia de Produção pela PUC Minas e pós-graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E por que eu tô aqui hoje? Para a gente falar sobre soft skills. Você sabe o que são soft skills? Soft skills é um termo em inglês que uma tradução ao pé da letra seriam habilidades suaves, habilidades macias, o que claramente não é uma boa tradução, né? Então, em português a gente chama de habilidades não técnicas, tá? E o que são habilidades não técnicas? Habilidades não técnicas são habilidades que geralmente não fazem parte do nosso ensino corriqueiro, tá? A gente não aprende na graduação, a gente não aprende na pós-graduação, a gente não costuma ter cursos específicos que realmente comprovem essa habilidade. Não é uma habilidade que geralmente um certificado é suficiente, que você consegue fazer provas para medir esse conhecimento. Tá, Mariana, do que você tá falando? O que é isso? Eu tô falando de habilidades como a comunicação, por exemplo. Não adianta eu vir aqui e dizer para vocês que eu sou ótimo para me comunicar. Inclusive, eu tenho um curso de comunicação com certificado e tudo mais. Se eu vou me apresentar, se eu vou fazer uma palestra, se eu vou dar uma aula e eu não consigo falar, eu não consigo passar a mensagem que eu quero, eu não consigo estruturar o que eu estou dizendo. Se eu falo alto demais, se por vezes ninguém me escuta, se eu falo tão rápido que ninguém consegue prestar atenção no que eu estou dizendo. Então, se eu não consigo comprovar através do que eu estou fazendo que realmente eu sei me comunicar, um certificado não vai garantir. Eu estou falando, por exemplo, de liderança. Não adianta eu colocar no meu currículo, Mariana é ótima em liderar pessoas. Ela tem um curso pela Fundação Getúlio Vargas em liderança. Se eu não consigo direcionar uma equipe, se eu não consigo reconhecer uma equipe, se eu não consigo obter resultados através de uma equipe, porque eu não consigo motivar ninguém. Então, não adianta eu dizer que eu sou uma boa líder, eu preciso demonstrar uma liderança. Mesma coisa, por exemplo, para o trabalho em equipe. Não adianta eu dizer, nossa, eu sou ótima para trabalhar em equipe, todo mundo gosta de trabalhar comigo. Sendo que quando eu tô com uma equipe, quando eu tô com um grupo de pessoas, eu não escuto ninguém, só a minha opinião que é a certa, eu sei de tudo, não tenho humildade, não sei balancear o meu ponto de vista com o ponto de vista de outra pessoa. Ou seja, não sei trabalhar em equipe. Então, isso são soft skills. A gente está falando dessas habilidades, entre outras, tá? Criatividade também entra, empatia, negociação, inteligência emocional. Tudo isso são exemplos do que a gente chama de habilidades não técnicas, beleza? E por outro lado, existem o que a gente chama de habilidades técnicas, ou seja, hard skills. Então, é o inverso das chamadas soft skills. Então, o que é uma hard skill ou uma habilidade técnica? É tudo que eu tenho no meu currículo. Então, o que eu falei para vocês, que eu sou formada em engenharia elétrica, que eu tenho pós-graduação em engenharia de produção, que eu tenho pós-graduação em gestão empresarial, isso são hard skills. Isso está no meu currículo, isso eu consigo comprovar, isso eu tenho um certificado, eu fiz provas durante a minha graduação, durante a minha pós-graduação, que conseguem realmente comprovar essas tais habilidades, tá? Além disso, o que pode ser exemplo de hard skill? Programação, mecânica, línguas, então inglês, espanhol. Pode ser que tenham entrevistas que a gente realmente precise conversar em inglês, mas ninguém vai duvidar de um certificado, por exemplo, do FCE de Cambridge. Ninguém vai duvidar desse tipo de coisa, sabe? Todo mundo vai entender que você estudou, que você conhece. Então, hard skills são habilidades que a gente consegue comprovar através de um certificado, de um diploma, que a gente pode colocar num currículo de maneira explícita. Isso são hard skills. Conseguiram entender a diferença? E
Por que que a gente começou a falar de soft e de hard skills? Quando que surgiu isso, né? Isso surgiu em 1971, há muito tempo atrás. Só que recentemente tem ficado mais importante, tá? Mas isso surgiu em 1971, durante os treinamentos de Forças Armadas dos Estados Unidos, justamente pela preocupação com que os militares tivessem essas habilidades que a gente chama também de habilidades socioemocionais, de habilidades humanas, que são as soft skills, porque era muito claro que eles tinham as habilidades técnicas, eles sabiam a função deles. Só que tinha-se uma preocupação em como eles iam tratar a população. Então, se iam ter empatia, se iam conseguir se comunicar bem. Então, por isso que começou essa separação de soft e hard skills, beleza? E assim, gente, por que é importante a gente se desenvolver em soft skills? A gente está falando aí de indústria 4.0, a gente fala de inteligência artificial, big data, tecnologia, automatização e etc. Isso está vindo sim, e tem muita gente que questiona o quanto que isso pode substituir algumas funções, e de fato isso pode acontecer, mas isso ainda vai acontecer. A gente está falando de soft skills para agora. A gente precisa desenvolver para agora. Por quê? Porque a gente não tem noção, às vezes, do quanto que a gente usa essas habilidades. Então, por exemplo, a gente cria alguns tipos de estereótipos que só essas pessoas precisariam dessas habilidades. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Comunicação. Tem gente que pensa, eu não sou professor, eu não faço palestra, eu não tenho uma equipe, eu não vendo projeto, não vendo nada, não preciso me comunicar bem, certo? Errado. Você precisa se comunicar bem, sim. Vocês sabiam que apenas 7% da nossa comunicação é a comunicação verbal? Ou seja, é o que você fala? Cadê o resto? O resto está na comunicação não verbal e na maneira que você fala. Então, o que é comunicação não verbal? É como que eu me comporto quando eu estou ouvindo alguém, quando eu estou participando de uma conversa. É a maneira que o seu corpo demonstra como a mensagem está sendo recebida. Então, se alguém falar algo que você não gosta, se você enruga a testa, se alguém falar algo que você gosta, se você concorda, ou se você, né, discorda. Então, apenas 7% representa a sua comunicação verbal, ou seja, o ato de falar. 55% é a sua comunicação não verbal. E o restante é a maneira como você fala. Então, o que é maneira de falar? Maneira de falar é o tom. Então, se eu falo sempre muito baixo, se eu falo sempre muito alto, gritando, o ideal é a gente mesclar os dois. A maneira que você fala pode ser a velocidade. Então, se eu falo rápido demais ou se eu falo devagar demais, isso é a maneira como eu falo. E o que a gente pode tirar de conclusão disso? Que eu me comunico 100% do meu tempo. Por quê? Porque ou eu tô falando ou eu tô calada. E em qualquer situação, eu estou me comunicando. Ou seja, 100% do meu tempo. Então, quem pensa que não precisa saber se comunicar, tá enganado. Tá muito enganado, tá? Falando de liderança. Eu não preciso liderar bem. Não preciso saber liderança. Eu não tenho equipe, trabalho sozinho, não preciso direcionar nada, eu não preciso de liderança. Errado. A gente precisa pensar no significado das habilidades. Então, o que é liderar? Liderar é desenvolver pessoas, é inspirar alguém, é direcionar, é motivar, é reconhecer as pessoas. Então, você precisa ter uma equipe para fazer isso com alguém? Não. Você sabia que existe a liderança direta e a liderança indireta? Que a diferença entre elas é que na liderança direta,
Você tem pessoas que respondem para você numa estrutura hierárquica. Então, no sistema, elas estão abaixo de você respondendo formalmente para você. E o que é a liderança indireta? Não, você não tem ninguém respondendo para você perante uma hierarquia dentro de uma empresa, mas você tem todas as atitudes de um líder, ou seja, você desenvolve pessoas, você direciona pessoas, você motiva pessoas, engaja, reconhece o trabalho. Então, isso faz parte de conseguir resultados através de pessoas. E você não consegue resultados só de quem trabalha para você ou com você, beleza? Negociar. Não preciso negociar. Não sou advogado, não estou comprando nada, não estou vendendo nada. Errado. Você negocia o tempo inteiro. Você negocia as suas ideias, você negocia um projeto que você está apresentando, você negocia tomadas de decisão, você negocia inclusive com você mesmo. Você negocia com você se você pode esperar meia hora para almoçar, se você pode deixar de tomar um café, se você vai a um lugar, se você vai a outro lugar, se você vai acordar mais tarde ou não. Você negocia 100% do seu tempo. Então, entender isso, saber negociar é um diferencial. Conseguiram entender a importância de soft skills? Elas são muito importantes, sim, para o futuro, mas isso pode estar mais próximo do que a gente imagina, porque a gente já precisa delas, tá? Então, é muito importante entender que são habilidades da atualidade. O LinkedIn, ele lançou uma pesquisa no final do ano passado que fala sobre as tendências, as últimas tendências do mercado, e soft skills veio em primeiro lugar quanto a preocupações, principalmente em momentos de recrutamento, tá? E o Brasil, ele veio como o segundo país que mais se preocupa com isso, perdendo apenas para o México, que estava em primeiro lugar. Então, é muito importante a gente entender sobre essas habilidades. E qual que é a mensagem principal? Manter o equilíbrio. Então, não quer dizer que soft skills são as habilidades mais importantes. Uma coisa que é fato é que, por vezes, a gente contrata por hard skill, ou seja, por currículo, e desliga por soft skills ou falta delas, no caso. Então, isso acontece. Só que não quer dizer que hard skills não são importantes. Muito pelo contrário, elas são essenciais. Só que é importante a gente pensar no equilíbrio das duas. E é importante a gente entender que a gente precisa sempre renovar o nosso conhecimento, principalmente se tratando de hard skills. Então, é importante a gente pensar num conceito que se chama lifelong learning, que é um termo em inglês e em português significa vida longa ao aprendizado. E é uma maneira da gente sempre se manter atualizado, principalmente em hard skills, porque todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma tecnologia nova, algo diferente. Então a gente sempre precisa estudar e aprender cada vez mais e mais e mais. Beleza? Além disso, soft skills, a gente também precisa se adaptar, tá? E o momento que a gente está vivendo hoje, que dessa pandemia, se tem uma lição que a gente aprendeu trabalhando de home office, é que a gente precisa adaptar, inclusive, os nossos soft skills. Uma coisa é fazer uma reunião no meu trabalho com a minha equipe. Outra coisa é fazer uma reunião na minha casa com a minha equipe pela internet. Outra coisa é eu liderar a minha equipe pela internet. Então, lembrem-se, tudo a gente precisa constantemente se reinventar, soft e hard skills. Beleza? Muito obrigada, prazer, Mariana. Até breve.